Muito bem, estamos de volta. Vem para cá que hoje o assunto do Vida e Saúde pode ser transformador e eu espero que seja. E olha, já desde o nascimento de uma criança, né, todo o ambiente ao seu redor vai ter uma influência nos diversos âmbitos da sua vida. O caráter e a personalidade desenrolam-se assim como os primeiros passos e as primeiras palavras. Freud acreditava que a personalidade estaria essencialmente formada já no fim da terceira fase, que ocorre ali por volta dos 5 anos de idade, quando a pessoa possivelmente já desenvolveu as estratégias fundamentais para a expressão dos seus impulsos, estratégias essas que estabelecem o núcleo, o centro ali da sua personalidade. Os pais acabam sim tendo uma grande responsabilidade por tudo que chega até essa criança e as suas palavras, as suas atitudes, o tom da sua voz, os princípios, entre tantas outras coisas. Nem sempre, né, é tomada talvez a cautela necessária para que essas marcas não sejam negativas e venham a levar a traumas. No programa de hoje, o psiquiatra Dr. César Vasconcelos vai nos ajudar aqui, ele juntamente com a psicóloga Marta Amaral, para falar desse assunto tão necessário. E a gente quer ter a sua participação aqui, então aproveita agora para anotar o nosso WhatsApp. Pega aí o celular, usa o QR Code aqui da sua tela para você falar com a gente, aponta a câmera do seu celular aqui e você vai ser levado ao nosso contato de WhatsApp, já salva aí e fica, olha, esperto para você disparar aquela sua dúvida. Será que o que você fez e faz com a educação dos seus filhos ou com o seu jeito de ser está impactando negativamente ou positivamente na educação ou na formação do seu filho? Anota aí, prefere anotar? 12, nosso WhatsApp é 12 98266 0004. Estou esperando sua participação aqui, tá? Eu quero cumprimentar agora o Dr. César, a doutora Marta. Obrigada por participarem aqui com a gente. Prazer te receber aqui, doutor. Bom estar de novo com você. Tudo bem, doutora? Prazer te ter aqui também. O prazer é meu, boa tarde a todos. E é um privilégio poder compartilhar um tema tão pertinente e importante, porque quando nós tratamos do adulto na clínica, a gente tentando resgatar essa criança que foi abandonada na infância ou não compreendida, né? Pois é, olha, esse assunto é um assunto que mexe com a gente. Normalmente, depois de um momento de terapia assim, a gente leva um tempo para digerir e para organizar essas ideias que foram mexidas, né, doutor César? E a gente tem um recurso muito legal aqui na Novo Tempo, uma oportunidade que você, telespectador, está tendo aqui de receber aqui esse recurso aí gratuitamente na sua casa, que é o nosso Guia de Estudos Sentimentos, a Ciência do Existir. Esse guia que foi escrito pela especialista a doutora Rosana Alves e que vai tratar aqui, sim, de alguns transtornos de personalidade, vai tratar aqui de traumas, depressão, ansiedade e de outras dificuldades que a gente tem visto, infelizmente, cada vez mais aumentarem, né, doutor César? E realmente a revista traz assim, os principais tipos de sofrimentos, né, que atingem mais a comunidade, a população. Então, com uma linguagem simples, né, de entender e com informação científica sólida, né? Muito bom. Ó, como é que você faz para receber aí na sua casa? É simples. Você vai mandar um WhatsApp para cá ou então ligar. Nosso número para você ligar agora é 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou você pode mandar um WhatsApp para cá no número 12, anota aí, ó, 12 98244 44 49, vai chegar aí gratuitamente pelos correios. Aproveita. Agora aproveita também essa conversa que a gente vai ter aqui agora, vai começar agora. Eu quero saber, doutor César, primeiro, como é que os pais influenciam na personalidade dos filhos? A gente tem que pensar assim, em algumas dimensões dessa influência. Primeiro tem a questão genética, né, Teru? Os neurocientistas falam que até 40% do que a criança se torna, ou do que a gente se torna como ser humano, tem a ver com genética. Mas os outros 60% tem a ver com aprendizado. Então, quer dizer, se um pai era depressivo, uma mãe era depressiva e a criança, não é que ela vai se tornar deprimida ou vai ter depressão, ela vai ter mais probabilidade por causa dessa genética, né? Agora, também é importante ter uma ciência mais ou menos nova, chamada epigenética, que é o estudo da epigenética,
que tenta explicar assim, o que acontece no comportamento desde que o bebê está na barriga da mãe até quando nasce o pai, a mãe, o comportamento desses genitores, dos pais, como que afeta essa criança no sentido de afetar a maneira como o gene dessa criança vai se manifestar. Então, o nosso papel como pai e mãe na educação dos nossos filhos, do ponto de vista psicológico, tem a ver com genética, tem a ver com epigenética e tem a ver com aquele ambiente no dia a dia, né? Como o pai lida com a criança, a mãe lida com a criança, como é que o pai lida com o pai, né? O casal entre eles, a criança está sempre observando isso, né? Então, essa dinâmica da família, ela é muito como a palavra de dinâmica, né? As crianças estão sendo influenciadas o tempo todo, para o bem ou para o mal. É verdade. E, doutora Marta, é incrível como, mesmo dentro de um cenário, de um possível cenário assim, ideal, né? Um pai e a mãe que permanecem casados e que leem, que se instruem, essa matemática, ela não é exata. Cada filho desse mesmo casal vai responder diferentemente aos estímulos que recebeu. É um desafio, não é? Tentar ser um bom pai nos dias de hoje, porque a gente não tem só os estímulos, doutor, que a gente recebe do pai e da mãe. A gente tem muita influência da escola, dos amigos, das mídias. Isso. E a sensibilidade daquela criança, como você falou, né? Quer dizer, filhos de mesmos pais reagem a situações traumáticas de maneira diferente, porque são diferentes. A Marta tem uma ideia também, né, Marta, sobre isso? Sim, até porque, por exemplo, eu tenho 3 filhos. Eu não fui a mesma mãe para os 3, porque no primeiro filho era um ambiente, eu tinha uma mentalidade, e dali eu fui aprendendo. E o meu filho também contribui para a minha formação, porque essa questão que só os pais têm para ensinar está totalmente errônea. A gente aprende muito com os filhos, e eles não são uma folha em branco. Eles têm um fator genético, eles têm um meio que influencia. Então, assim, eu não fui a mesma mãe para o meu primeiro filho, não fui a mesma mãe para a minha filha do meio e não fui a mesma mãe para a minha terceira, porque o tempo muda e a gente evolui. O ser humano não é estático, ele está constantemente em crescimento. Então, assim, cada filho tem uma personalidade, a gente precisa estar atento às necessidades individuais de cada filho. Legal. Porque senão a gente põe tudo no mesmo pacote e não vamos atender às necessidades de cada filho. Lembrando que a gente precisa ser pai e mãe suficientes e perfeitos, a gente só vai conseguir ser no céu. Graças a Deus por essa promessa. Mas, doutor César, doutora Marta, a gente tem atitudes, comportamentos, maneiras de se portar, de se comunicar que vão expressar fortemente na formação da personalidade e também da identidade dos nossos filhos, né? Então, a gente tem aqui, olha, um ser humano, um menininho e uma digital aqui que demonstrando que ele é único, mas isso vai sendo formado ou, de repente, vai sendo cunhado, desligando algumas características, fortalecendo outras também com as nossas atitudes. E a gente vai ver aqui o que pode causar impressões negativas na personalidade dos filhos. Eu vou trazer aqui, olha, essa primeira atitude, que é a falta de atenção. Isso é bem importante, não só pela questão de uma vida agitada, né, que a gente vive, mas tem pais que são mais ansiosos do que outros, e às vezes alguns pais, o pai ou a mãe, muito ansioso, porque a ansiedade, ela meio que tira a pessoa da concentração, né? Então, alguns pais podem estar ali com a criança, mas está tão ansiosa que não presta atenção naquilo que a criança nem só está dizendo com a palavra, né, Teru? Também a mímica, a lagriminha que vem no olho, ou a carinha de zangado. Então, as crianças precisam que a gente dê atenção para elas de uma maneira, primeiro, individualizada, né? Tem horas que a gente vai brincar com todo mundo, quem tem 2 ou mais filhos, mas tem hora que brincar sozinho com uma criança para dar uma atenção específica, porque se a criança não recebe essa atenção de qualidade do pai ou da mãe, ela começa a sentir que ela tem um problema, que ela tem um defeito, que ela não está legal, porque a criança precisa idealizar os pais, então se os pais não são ideais, é ela que acha que é o problema, né? Esse é um tipo de comportamento, doutora Marta, que ele é silencioso, mas ele vai deixando marcas profundas. Aquela criança, às vezes, não vai expressar esse pedido de socorro por atenção ou clamor por atenção com palavras. Sim,
Peru, o que acontece? Como o Dr. César explanou muito bem, a criança ela não nasce pronta, ela está se desenvolvendo. Então, ela não está segura em cada passo que ela dá. Ela vai agir muitas vezes pelo instinto da curiosidade, porque a criança, ela precisa, para aprender, ela precisa descobrir o ambiente que ela está. Então, quando ela faz isso, ela precisa de um olhar seguro e atento e carinhoso, habilidoso e sensível para direcionar ela, dando o contorno da segurança que ela precisa. Se ela não tem essa atenção, ela vai se tornar cada vez mais insegura em cada passo que ela der. Certo. Então, é necessário que esse movimento que a criança ela está fazendo, não é porque ela é curiosa, levada, ela está descobrindo o mundo que está ao redor dela. E isso, se ela tiver esse olhar seguro, essa atenção, ela vai desenvolver cognitivamente, psicologicamente e emocionalmente, segura e saudável. Mas se ela não tiver isso, isso vai sim fazer um trauma ou vai gerar sequelas nesse DNA. Interessante pensar sobre isso, né, doutor César? Porque às vezes Sim. a criança está sendo saliente ou está dando trabalho na escola, mas na verdade ela está precisando... E a gente como pai fica pensando, né, falta de atenção, mas eu não tenho tempo. Mas pouco tempo sendo bem dado... Com qualidade. Pode fazer muita diferença. Vamos ver outra marca aqui que pode deixar impressões negativas nas nossas crianças, quando o relacionamento dos pais... ele é fragmentado ou é um relacionamento que não tem, que não passa segurança para a criança. Sim, é verdade. Isso gera muita angústia nas crianças, né? E às vezes quando tem brigas entre os pais, até algum, não vou ficar mais com você e tal, isso gera uma ansiedade muito alta nas crianças, porque quando se estuda estresse na criança e no adolescente, o número 1 que produz mais estresse é a morte de um dos pais. E o número 2 é o divórcio dos pais, separação. Então, quando há tensões no relacionamento em casa, com pai e mãe brigando, discutindo, um desrespeitando o outro, isso tem um impacto muito negativo no comportamento das crianças, né? Então, realmente temos que evitar isso aí o máximo possível. Eu estou pintando aqui, gente, a digital dessa criança, conforme a gente vai... os especialistas vão trazendo aqui, porque a gente tem a base fornecida ali, mas a gente já viu que vem desde a barriga as impressões, os impactos que a gente vai recebendo, né? Doutora Marta, eu quero convidar você para falar um pouquinho sobre esse próximo comportamento aqui que pode gerar impressões negativas, a proteção dos pais quando ela é ineficiente ou quando ela é exagerada também. Sim, muitas vezes, por muita informação, né? Às vezes, o excesso de informação nos torna confusos e inseguros, né? Então, assim, hoje a gente está terceirizando muito esse vínculo com nossos filhos, e isso é extremamente prejudicial. Então, quando eu não dou o suficiente para ele, eu tento, então, substituir com algo que não gera nele a segurança que a criança precisa. Muito da criança insegura é oriunda da insegurança desses pais que não estão preparados para serem pais. Ou é tanta informação que quando eles se deparam com essas informações, eles mesmos se sentem incapazes. Porque vendem um produto de uma educação perfeita que não tem perfeição numa educação que nós, como pessoas falhas, né, podemos desenvolver. A gente, como pai, já tem um instinto de sermos os melhores educadores para os nossos filhos. Porque nós temos a nossa construção, a gente tem a nossa história. E através da nossa história, das nossas crenças centrais, vamos desenvolver um relacionamento harmonioso com o filho, mas a insegurança dos pais, a falta de tempo que os pais têm, a terceirização que os pais fazem, às vezes pelos avós, às vezes pela babá, às vezes pela creche, às vezes pela televisão, pelo celular, pela internet, enfim, isso incapacita essa relação e a proteção, ela fica vulnerável a qualquer intempéries dos relacionamentos que se envolva essa criança.
Vamos para o próximo item aqui, olha, mais um comportamento que pode gerar marcas ruins na personalidade, na formação da personalidade dos filhos, a violência verbal ou física. E aqui eu quero incluir, assim, não só o tipo de palavras ou o tipo de contato, manejo com os filhos, mas também o tom da voz e o tom dessas palavras, porque às vezes a gente usa palavras baixas, mas que Ferinas, ferem profundamente. É verdade. E a gente também tem que pensar o seguinte, né, Teru? Eu tenho 2 filhos, né? Então tem horas que a gente está meio estressado e tal, e pode meio que pegar pesado com as crianças, mas tem que se perdoar por isso. O problema é a constância disso, né? É muito difícil, assim, a gente pensar, eu tive um trauma lá na infância, por isso que eu sou assim hoje, com pânico, sei lá o que é. Na verdade, o que mais marca as crianças no sentido de traumas psicológicos não é um trauma, a não ser alguns casos raros, raro assim que eu digo, mas não tão frequentes como um estupro, um assalto, uma coisa assim, um espancamento. Mas no dia a dia da vida, o que vai marcando negativamente, o que pode marcar negativamente a estrutura pessoal de uma criança é a constante maneira abusiva de o pai e da mãe se comportar em relação a essa criança. Então, são, às vezes, pais impacientes, irritados, né? Eles não têm paciência com nada, né? Então, eles sempre têm uma atitude dura de falar, impaciente. A gente vê isso em supermercado, eu vejo na rua, no shopping, uma mãe, um pai, assim, dá um cascudo na criança e dá um tranco e para com isso e grita e tal. Eu fico pensando, se eles fazem isso em público, imagina em casa, né? Então, violência verbal e física, pior ainda, né? Marca a criança e depois é difícil apagar isso, viu? Ainda hoje, doutora Marta, eu conversava com as minhas colegas aqui, enquanto eu me arrumava sobre... Elas falavam, Teru, você não tem cara de que não grita com os seus filhos. E eu falei, olha, quem disse que não grita uma vez ou outra, tá mentindo. Porque às vezes a gente tem tantas coisas para fazer e às vezes a gente não tá com tudo isso aqui na cabeça, assim, tão esclarecido, a gente sai da linha sim. E as crianças, mas também é importante os pais aprenderem a pedirem perdão, Sim. E se perdoarem, porque a culpa é um outro problema que poderia estar aqui que vai interferir negativamente nos filhos, Sim, né? é muito importante, antes da Marta falar, de que muitos pais pensam, mas se eu pedir perdão ao meu filho, minha filha é pequeno, por um erro que eu fiz com o pai e mãe, eles vão me desrespeitar. É o contrário, eles vão valorizar você. Aprender. Eles vão aprender, puxa, papai foi humilde, a mamãe foi humilde, é uma grande lição para a criança, né? Doutora Marta? Sim. Eu quero tratar com você. Pode falar, pode falar. A gente não temos necessidade de subestimar as crianças, elas são muito inteligentes e muito sensíveis e também, de uma certa forma, elas são bastante resistentes. Se a violência ela não for cotidiana, ela vai saber que alguma coisa está errada com a mãe, mas se a violência ela for diária, ela vai tomar isso como padrão de comportamentos. Criança alguma ela deve ser exposta à violência porque elas não têm estrutura para enfrentar, ela não tem maturidade para discernir essas coisas. Certo. Então toda criança ela tem que ser levada com muito carinho e amor, porque é dessa forma que elas vão ter maturidade para discernir as coisas diferentes daquilo que elas estão acostumadas a vivenciar, né? Violência alguma. Agora, às vezes a gente está nervosa, às vezes a gente grita, às vezes dá um tapinha, não é o certo, mas nós somos humanos e a criança sabe discernir isso, se ela não for cotidiana. Muito importante a gente pensar nisso e assim, educar, gente, é uma eterna escola, então se ontem você errou, hoje você está tendo a chance de fazer diferente. Seja mais consciente aí. Vamos falar desse último aqui caso que pode trazer... Não está se encerrando aqui. A gente trouxe aqui alguns exemplos que pode impactar, né? Quando não há união da família, os pais divergem as opiniões. Um fala sim, o outro diz não. Um fala pode, o outro diz não pode. Gera também essa insegurança, doutora Marta. Sim. E assim... as duas maiores instituições de ensino da criança, onde a criança aprende e ela passa mais tempo, a primeira é a família, a segunda é a escola. São dois ambientes formadores, né, de opiniões. Então, assim, a maior influência que os pais podem transmitir para os seus filhos é a harmonia do seu desenvolvimento, porque cada
pai, cada membro da família tem um papel a desenvolver. Então, assim, não tem como o pai fazer o papel da mãe, nem a mãe fazer o papel do pai. Quando esses dois eles estão em harmonia, quando eles estão em sintonia, faz uma influência tão poderosa, uma influência tão poderosa na vida dos filhos, que eles sempre vão ter um porto seguro. Eles podem ir para o mundo, assim, de uma forma a vivenciar suas novas experiências, mas eles sempre vão ter uma ligação direta com aquela fonte de segurança que é a família. A família é o ciclo mais poderoso que pode influenciar poderosamente na vida de um ser humano. É a nossa base, né? A gente sempre fala que família é base. Isso aí. E então, também... os pais têm os seus papéis. Desculpa, doutor César. Não, sem problema. E também é importante que o casal comece a pensar se existe uma competição entre eles, porque essa competição pode ser, geralmente é negativa, e aí um vai querer mandar ter o seu pensamento como a palavra final para aquela criança, mas a mãe pensa diferente, então às vezes por causa de competição surgem brigas entre o casal e as crianças são prejudicadas com isso, então tem que conversar nos bastidores, resolver essa questão. Eu quero saber exatamente como é que faz para chegar nesse consenso, para que os pais encontrem esse equilíbrio, porque não pode só um ser sempre o dono da verdade, né, doutor César? É verdade, então, quer dizer, realmente, quando os pais chegam num ponto de um ficar querendo disputar com o outro, que é uma disputa mais ou menos inconsciente, é porque já vem mal durante algum tempo, né? Já tem desarmonia entre esses pais aí. Mas é importante que eles tomem consciência disso e comecem a pensar uma coisa muito importante também, viu, Teru, pessoal de casa? Os nossos filhos não têm culpa do que a gente sofreu com nossos pais. Então, se você entrou no casamento, levou para dentro da sua vida familiar conflitos mal resolvidos e fica estourando em cima dos seus filhos, eles não têm culpa disso, tem que parar, pensar e resolver essa questão dos bastidores e tratar melhor essas crianças. Gente, o assunto está maravilhoso aqui. A gente vai chamar o intervalo aqui bem rapidinho. Na volta, a gente continua falando sobre a formação do caráter e personalidade dos filhos. Ainda hoje tem receita boa por aqui, muffin de arroz para você fazer aí com aquela sobra de arroz integral. Mas vai ficar um prato totalmente renovado. Volto já.